Capítulo 4. Histórico de minha deficiência visual. A minha deficiência visual iniciou-se com 4 anos. Depois, com 14, escolhi novamente a retina, por motivo de acidente, bolada. Após essa idade, iniciei o tratamento. Tive infecção com 15 anos, onde houve uma perda visual grande. Depois, após essa idade, com 18 anos, fiquei sabendo que não voltaria a enxergar tão cedo devido à minha deficiência visual. Iniciei, nesse período, a reabilitação. Depois, ainda um pouco depois, iniciei o tratamento em 93 para retirada do implante, que foi naturalmente expulso, uma parte dele significativa. Em 94, passei a ver totalmente com nova perspectiva. Comecei a ver cores, o amarelo significativo, etc. Depois disso ainda, iniciei um processo de autocura, onde a minha vida ficaria mudada para sempre nesse novo período. A deficiência visual em si não constitui uma grande barreira na vida de uma pessoa, de um ser humano, mas as suas consequências é que causam danos em sua vida familiar, em sua vida como um todo. A falta de possibilidades, a falta de perspectiva muitas vezes, mas devemos sempre lutar pela questão de nós nos reabilitarmos, de crescermos novamente na visão, na perspectiva visual, readquirirmos essa mesma força de vontade de ver novamente. Como isso pode acontecer? Após a perda visual, nós temos que encarar a realidade, mas como nós dissemos no meu trabalho, podemos ficar muito tristes, muito aborrecidos, podemos ficar amargurados com a perda visual, mas logo voltamos a recuperar a autoestima, a crescer na vida. Existe sim o pensamento deficiente, existe o pensamento coletivo da pessoa com deficiência, da instituição, do meio, do grupo, mas também existe a individualidade, a questão da independência, outro pensamento, o pensamento de quem vê. Então, nós temos que saber separar bem as diferenças desses pensamentos. É muito importante nesse sentido. Após 97, passei a andar sem bengala em Santos, algo que fiz experimentalmente, mas recomendo que os amigos andem com a bengala em qualquer local que estejam, pois é muito difícil em cidades grandes saber separar o lixo, saber separar obstáculos, saber separar carros, escadas, etc. Em Santos era uma cidade plana, uma cidade que conhecia bem, uma cidade organizada. Em pequenas cidades organizadas, é possível sim andar sozinho sem bengala, mas precisa ter cuidado com os postes, com os degraus, com as vielas, etc. Com as pequenas ruas, com as dificuldades de trânsito. Não pode arriscar tanto, tem que ter controle mental bem da situação. É fundamental ter controle da situação. A sensação é muito boa, porque você se sente normal, as pessoas parece que te tratam normal, a sensação é muito boa no começo, entendeu? De você andar sozinho sem bengala. Em 98, em 99, avancei na autocura, conhecendo um médico brasileiro que havia participado do implante de retina. Depois desse período, com um novo tratamento, passei a autoanalisar a visão e percebi que durante o dia a visão ficava amarelada, mas à noite ela sumia, ficava escura. Por que isso? Isso que eu não entendia.
Os médicos me disseram que seria envelhecimento da retina. Mas eu fiquei ainda encucado, fiquei pensando nesse problema, qual seria realmente a questão? Será que seria uma questão apenas de retina? Será que seria uma questão de visão? Continuava amarelado durante o dia e à noite escuro. Então eu passei a entender que naquele processo amarelado era a cortina da minha mãe que batia a luz lá em Santos, era muito claro, cidade litorânea, né? Era muito claro. Então batia a luz na cortina, ficava amarelada e refletia e eu conseguia enxergar aquela cor amarelada. Passei a acreditar muito na fé, na espiritualidade. Sempre acreditei na fé e na espiritualidade. Como meio da paranormalidade está ajudando nesse sentido. A paranormalidade ajuda sim. Ela pode ajudar bastante o deficiente a conseguir entender o processo dele próprio. Mas assim, nós devemos nos basear na ciência. Estamos nos baseando na ciência. Embora a fé seja muito importante, a fé em Cristo. Nós passamos pelo ano 2000, e naquele período eu voltei para a igreja católica. Eu tinha encerrado os estudos em outras igrejas, outras religiões. Eu tive formação católica inicialmente na infância e depois, mais tarde, passei a estudar outras religiões, os fenômenos psíquicos das outras religiões. E em 2000 eu voltei para a igreja católica. Então eu sempre acreditei muito assim que a fé poderia realmente me ajudar a recuperar. E realmente a fé pode sim. Ela pode dar uma condição melhor, ela pode dar uma perspectiva, desde que seja uma fé bem pensada, viu? Que você não fique desesperado, nem achando que Deus te abandonou. Deus não nos abandona assim, não é questão lógica. A vida é obstáculos para todos. Às vezes temos compensações também, muitas compensações. Então passamos em concursos, ou não importa o concurso, passamos em concurso, passamos em teste de empresa, entramos na universidade, casamos, isso tudo são compensações de nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. E alguns não têm totalmente essa compensação, que estão predestinados a enxergar. Eu sempre acreditei nesse caso, que no meu caso havia sim uma predestinação a enxergar. Embora eu tenha trabalhado em empresa e trabalhado sempre independente, eu acabei não construindo família nesse período. Mas tenho o sentimento da família como importante. Importante o pai, a mãe, o filho. É muito importante na construção do saber, do caráter da pessoa. Agora, eu optei por ficar solteiro, por ficar totalmente livre desse tipo de situação, para que eu pudesse estudar e trabalhar tranquilo. Tanto é que trabalhei, construí, escrevi livros, construí sistemas, fui trabalhar em empresas. Então tudo tem a sua compensação, viu pessoal? Tudo é assim na vida. Isso é uma sabedoria de Jesus, o cientista que nós falamos no nosso trabalho, né? Também uma visão de cientista, o primeiro inclusivista em nossa opinião, que incluiu as pessoas deficientes, que tirou da miséria, da pobreza, chamou a atenção do mundo biblicamente para essa questão. Continuando a nossa apresentação, o nosso trabalho, não? O trabalho do audiolivro que nós estamos gravando, Sabendo Ver, em busca da verdade na autocura. Nós vamos entender que em 2016 eu estava, mais ou menos no final do ano 2015 ou 2016, eu estava escrevendo Pânico de Ver, que é a minha quarta parte do Autocura, né? Que já está na internet, inclusive. Aí, naquele período, bem naquele período, 31, eu passei a trabalhar com a psicossomatização e também com a questão da psicodramatização. E são forças muito importantes, principalmente a psicodramatização. Olha, é um grande aliado da recuperação visual. Tanto é que, depois de alguns dias de psicodramatização, eu consegui expulsar o última parte do ponto. Mais ou menos no dia 11, ele saiu totalmente.
dia 31 comecei a sentir. Eu já estava sentindo em 2014 algumas alterações, 2015, mas ainda não eram visíveis. No final de 2000, no período do dia 1º de janeiro, eu consegui, de 2016, eu consegui sentir essa mudança. Em dia 11 de janeiro, expulsou o ponto. Dia 12 já estava no médico tirando o ponto. A última parte que faltava do silicone. E houve naquele período uma alteração na minha vista, como vocês podem notar nas imagens. A vista ficou menor, porque ela ficava muito inchada, ficava infeccionada constantemente, provocava muitas irritações. Eu achava que provocava, eu acredito, o médico acreditou também, e acredita que estava provocando irritações no sistema nervoso como um todo. Então, é muito importante saber disso. A vista provocava infecções graves. E foi totalmente retirado o ponto, sozinho, expulsou sozinho e o médico retirou. Então o acompanhamento médico é muito importante nessa hora. Nós nos descartamos o médico, corrigindo, descartamos o médico, queremos que o médico participe desse processo de autocura. Mas o paciente tem que ter vontade também de procurar o médico, procurar um bom especialista, ter condições para isso. Por isso que nós pedimos a colaboração dos médicos, viu? Os médicos profissionais de saúde que possam colaborar sempre com a pessoa deficiente nesse sentido. Não desacreditá-la, não desacreditar que seu trabalho pode ser feito com tranquilidade e transparência, que a sua vida pode ter moral sim. E a moral é muito importante nessa hora, embora nós destacamos, não temos que ter moral e não moralismos, falsos moralismos, né? Falsas hipocrisias. Então, corrigindo, na realidade, após a expulsão, eu passei a acompanhar mudanças com outro médico clínico, onde esse médico acompanhou as mudanças psíquicas do trabalho com o cérebro. E pude notar diferenças de mês em mês nesse período todo, inclusive visuais, porque a visão ficou externa, não é mais uma visão interna. Você não vê tantos sentimentos, tantas coisas assim relacionadas à parte emocional. Eu vejo mais a parte racional e também a questão do ver, de estar vendo, visualizando. Nesse instante estou visualizando o que? Visualizo um branco, mas não é mais um branco de nuvem ou de cortina, mas imagem quase definida de computador, no caso a tela, a imagem da tela, a imagem da escada onde o computador está instalado embaixo de uma escada, né? Então um vão embaixo de uma escada, os outros objetos. Mesmo assim, por exemplo, nesses instantes, estou girando a cabeça. Então, eu visualizo isso por toda parte. Eu consigo visualizar essa cor, essa sensação de perspectiva, de vida se formando, vida na minha retina. Eu sinto isso. Por mais que outras pessoas digam que a vista pode estar totalmente perdida, pode estar perdida, mas para mim ela tem vida. Eu acredito nisso. Não é uma ilusão, é uma sensação de vida, de paz, de harmonia no coração. E essa mesma harmonia é que eu quero que vocês compreendam que a visão passa por processos psíquicos importantes. Ela tem a ver com o psiquismo, como nós temos nosso trabalho de autocura do ano de 2011, né, que nós temos publicado. As emoções se rompe a questão da visão como um todo. A visão se abre para a vida, abre para o mundo, abre o coração da gente, abre o coração da gente para saber que nós não somos melhores do que ninguém porque temos a visão ou porque estamos fazendo um trabalho de autocura. Autocura não significa ser melhor do que ninguém, ser tranquilo. Isso que significa ser tranquilo nas relações humanas. Não é. Você tem que cobiçar isso e também você tem que mostrar
inveja a ninguém. Isso são sentimentos perversos, muitas vezes que os deficientes têm, de falar que enxergam um pouquinho para fazer com que as outras pessoas fiquem amarguradas. Eu não digo isso, todo mundo pode adquirir autocura, viu pessoal? Desde que se esforce, que queira. E eu não gosto de deficientes que muitas vezes. Eu não gosto, mas eu não posso fazer nada contra. Eu tenho que criticar e dizer que as pessoas têm que melhorar a questão do, do saber consciente, do saber na vida. Estou melhor, está melhor, mas assim, você fica tranquilo para você, para o mundo, as pessoas vão saber disso, vão te acompanhar, vão saber que você está melhor. Também não adianta os deficientes tratarem aquela pessoa como se ela não houvesse uma alteração em seu psicológico, como se aquela alteração fosse negativa, que ela tivesse que voltar a ficar no passado, ficar preso com os outros no passado. Isso deficientes tem muito, o coletivo. Ah, quero ficar preso. Né? Aquela questão do mito da caverna, não é? Um viu a luz pela primeira vez, os outros querem ver também. Então é importante que se tenha essa noção, viu? Não só para mim, mas para todos os deficientes que estão nos acompanhando, corrigindo, que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo nesse instante, estão lendo essa obra. Façam bom juízo da sua questão moral, da sua questão psíquica. Não façam destruição de morais da moral de ninguém, corrigindo da moral de ninguém, nem do psicológico de ninguém com radicalismos, viu pessoal? Pensem antes de falar e pensem antes de agir também. Muito obrigado, Alzer Augusto. Até daqui a pouco.